ao Senhor. Glória a Deus. E você que estará recebendo essa mensagem através da internet, essa reflexão, é a sua Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, seu culto de oração, ensino da Palavra de Deus, presencial e online. Glória a Deus. E nós vamos meditar nessa noite o que é servir ao Senhor. Para tanto, nós vamos fazer uma leitura responsiva, São Mateus 16, 24 a 28. Eu vou ler o primeiro versículo, os demais irmãos leem o verso seguinte. Queria pedir ao nosso pastor Rodrigo que acompanhasse os irmãos na sua leitura. Glória a Deus. Aleluia. Você que está nos ouvindo, recebendo essa mensagem, se você ainda não fez a sua inscrição na nossa página, nas nossas páginas, YouTube, Instagram e Facebook, AD Belém Atibaia. Procure fazer a sua inscrição. Também recomende para os seus amigos. Lá você vai encontrar mensagens de Deus que certamente estarão lhe ajudando no prosseguimento da sua vida, da sua caminhada espiritual. Vamos ler a palavra de Deus, São Mateus, capítulo 16, verso 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Glória a Deus. Pode ocupar o seu assento. Glória a Deus. O texto sagrado que nós lemos é, sem dúvida nenhuma, um texto bastante conhecido, muito lido, mas um texto que tem um conteúdo muito profundo para a nossa meditação. E aqui foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, orientando a sua igreja, orientando os seus apóstolos, seus discípulos, e, consequentemente, orientando a sua igreja durante todo o período da sua existência na face da terra. E a primeira grande verdade que esse texto sagrado nos traz, porque o nosso tema é falar o que é servir ao Senhor. E a primeira grande verdade que o texto traz é que servir ao Senhor, primeiramente, tem que ser um ato pessoal. Glória a Deus. Eu sempre digo que muitos gostariam que Deus, de alguma forma, lhe obrigasse ou lhe escravizasse para que você, obrigatoriamente, se não tivesse opção, você servisse ao Senhor. Mas servir ao Senhor não é isso. Glória a Deus. Servir ao Senhor é, antes de tudo, uma decisão pessoal. E essa decisão pessoal, ela vai existir na nossa vida a partir do momento que nós tomamos consciência
do que é a vida do homem. Tudo que o inimigo trabalha, quer e trabalha na vida do homem, para que ele não tenha consciência da realidade. É por isso que surgem tantas filosofias por aí, tantos ensinamentos por aí, que querem banalizar a realidade da vida humana. Quer levar o homem a ter uma vida irresponsável, sem pensar no seu futuro, sem pensar no amanhã, ou que ele, de alguma forma, transfira o decidir do amanhã para mais adiante, como se ele tivesse todo o tempo do mundo para decidir o que ele quer para a sua vida eterna. E, na verdade, a palavra de Deus trata isso com muita seriedade. E essa seriedade começa já quando Deus formou o homem, quando Deus formou o homem. Aleluia. Deus formou o homem de uma maneira totalmente diferente, muito embora ele tenha usado o seu poder criador, como ele usou para criar todas as coisas. Aleluia. E nós sabemos que Deus, na sua soberania, ele poderia ter criado o homem de forma diferente. Ele poderia simplesmente ordenar que o homem surgisse na face da terra, como o Senhor Deus ordenou para os peixes do mar, como o Senhor ordenou para as aves, para os animais, para os vegetais. São todos seres vivos, mas eles tiveram uma origem de forma diferente, uma formatação de maneira diferente. O Senhor Deus apenas ordenou que eles existissem e eles passaram a existir. Mas quando Deus foi criar o homem, aleluia, a palavra de Deus diz que Deus trabalhou com as suas próprias mãos, pegou do barro e a partir do barro ele fez o homem com as suas próprias mãos. O homem é matéria-prima de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E nós sabemos que tudo que Deus criou com um propósito. Aleluia. E o homem foi criado com propósito. Então é bom que você saiba, você que está nos ouvindo, você que vai receber essa mensagem, é bom que você saiba que Deus, ao criar você, eu e você, Deus nos criou com propósito, com objetivo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas é bom que a gente saiba também que mesmo nesse propósito, nesse objetivo, Deus não obrigou o homem. Deus deu liberdade ao homem que ele se submetesse ao propósito de Deus. Aleluia. É muito importante a gente saber disso e ter consciência disso. Aleluia. Diz o texto sagrado que Deus criou o homem a partir do pó da terra, criou. Depois de ter criado o homem materialmente falando, Deus poderia simplesmente dizer para aquele boneco que ele criou do pó da terra, Deus simplesmente poderia dizer para ele, passe a viver, assim como Deus falou para todos os animais que eles existissem, eles passaram a existir. Mas Deus não fez isso. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Esse sopro de Deus na narina do homem, o fôlego de vida, era uma transmissão, uma transferência, alguma coisa de Deus para o homem. Aleluia. É tão importante a gente observar certos detalhes, porque talvez, em algum tempo, alguém poderia até dizer, mas você acha que um sopro vai transmitir alguma coisa para o homem? E agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, e ela tem amainado, mas ainda não passou, a gente viu
quantas vezes as autoridades médicas disseram, cuidado com o sopro de alguém contaminado. Ele vai transmitir para você. Aleluia. Então, o que Deus fez é uma coisa real. Aleluia. Quando ele soprou na narina do homem o fôlego de vida, Deus estava transferindo ao homem alguma coisa que era do próprio Deus. Aleluia. Por isso o homem, ele é a matéria-prima de Deus, não só por Deus ter formado com as suas mãos, ter criado a partir do barro da terra, ter formado o homem com as suas mãos, mas porque ele transferiu algo de si para o homem. Glória a Deus, aleluia. Por isso que falham redondamente aqueles que querem comparar a vida humana com a vida de animais. Os animais têm o fôlego de vida, mas não têm a alma que vem de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Os animais podem até fazer alguma coisa que o homem condicione o animal a fazer. Aleluia. E aqueles que tratam de animais, talvez se você quiser ler alguma coisa, vai observar que ele vai dizer o seguinte: quando você quiser que o animal faça alguma coisa, você sempre, quando ele fizer, você agrade, faça um carinho nele, porque vai condicionando, ele vai achando que ele fazendo aquilo ali vai ser alguma coisa que ele vai ser bom para ele, vai receber uma recompensa, um carinho, ou um presente, uma dádiva de alguém. Aleluia. Mas o homem não foi feito assim. Aleluia. Deus deu ao homem a condição dele decidir o que ele quer. Aleluia. E nessa condição do homem decidir o que ele quer, quantas vezes o homem decide coisas erradas, prejudiciais a ele, prejudicial à sua família, prejudicial à sociedade e até mesmo contra a própria vontade de Deus, porque Deus deu liberdade ao homem para tal. Glória a Deus. Isso é apenas uma introdução para a gente chegar no primeiro versículo que nós estamos meditando nesta noite, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos, mas essa mensagem não estava circunscrita somente aos discípulos, mas a todos, porque ele disse, se alguém quiser, aleluia, e esse querer, vontade, é algo próprio do ser humano, aleluia, glória ao nome do Senhor. Os animais podem fazer muitas coisas, e alguém vai dizer, mas ele quis fazer isso, ele foi condicionado a fazer, aleluia, e o querer do homem é diferente. Aleluia. Às vezes o homem está condicionado a fazer uma coisa, mas diz, mas eu não quero, vou fazer o contrário. Isto é bom, isso é gostoso, mas eu não quero. Ou isso é ruim, mas eu quero. Aleluia. O animal não é assim. Aleluia. Ele é condicionado a fazer coisas que lhe agradam. Aleluia. Ele repete aquilo, aleluia, mas é diferente do homem, do ser humano. O ser humano, ele decide. Então, o Senhor Deus estava dizendo para o homem que ele criou com essa faculdade, com essa condição, ele disse, olha, se alguém quiser. Aleluia. Então, o primeiro passo, aleluia, para servir ao Senhor, parte da nossa decisão. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Servir ao Senhor é, primeiramente, decidir tendo consciência de quem é Deus. Aleluia. O inimigo, e eu gosto muito de citar um texto sagrado, que é um pouco difícil de humanamente entender, porque o texto sagrado diz que o inimigo cega o entendimento. E esse cegar o entendimento, o que o texto sagrado está dizendo, ele tira a condição do homem ter consciência de quem é Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando o homem não tem essa consciência de quem é Deus, ele duvida,
Aleluia. Eu duvido que Deus faça isso. Eu duvido que Deus seja capaz de resolver, ou duvido que isso que Deus está fazendo é bom. Aleluia. Mas quando você tem consciência, aleluia, da grandiosidade desse Deus, aleluia, dos propósitos que Deus tem para com o homem, aleluia. O profeta Isaías fala dos pensamentos de Deus para com os homens, aleluia. Quando ele fala isso, fala da sinceridade, da honestidade, aleluia, de Deus em tratar o homem, glória ao nome do Senhor, aleluia. E essa honestidade, sinceridade de tratar o homem, não exime o homem do castigo. Por isso que a palavra de Deus diz que ele castiga o que ama. Ele pode até castigar, mas o castigo tem propósito, tem alvo, tem objetivo. Aleluia. É para que você não se perca. É para que você, aleluia, possa estar com ele, pois o desejo dele, aleluia. Quando o São João registra as palavras do Senhor Jesus, lá no capítulo 14, ele diz que o desejo dele é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E que ele amou o mundo de uma tal maneira, aleluia, glória ao nome do Senhor. É isso, o amor de Deus, fala do propósito de Deus, o desejo de Deus, de ter você, eu e você, perto dele. Aleluia, ele amou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Eu gosto sempre de explicitar o que é esta vida eterna, porque o inimigo que cega o entendimento, ele tem cegado o entendimento de muitos, dizendo assim: olha, se você aceitar, você vai estar com Jesus. Se você não aceitar, você vai perecer, vai acabar, morreu, acabou. Não é isso, não. A palavra de Deus fala de vida eterna e fala de condenação eterna. Todo homem, eu e você, todos os homens que nasceram na face da terra, têm uma eternidade. Aleluia. E o que o Senhor Deus quer é que você escolha a eternidade para estar com Deus. E eternidade com Deus é vida eterna. Eternidade sem Deus é morte eterna, é sofrimento eterno. Mas todos têm uma eternidade para viver. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E é por isso que essa questão da salvação que trata aqui nesse texto sagrado é muito séria. Glória ao nome do Senhor. Mas o inimigo cega o entendimento. Aleluia, para que você não tenha essa abordagem, para que você não pense, aleluia, em eternidade, que você procure viver dissolutamente, de qualquer forma, de qualquer maneira. O inimigo diz: não, aproveite tudo que você puder aproveitar, porque você vai morrer. Não, não é assim, não. Aleluia. Faça o que o Senhor Jesus disse: ajunte tesouro nos céus. Aleluia, porque quando você for para lá, você vai desfrutar desse tesouro. Aleluia, mas se você não tiver nada, vai passar a eternidade no tormento, no sofrimento eterno, o que não é o propósito de Deus na criação do homem. Deus criou o homem para que pudesse viver eternamente com ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, o primeiro ensino que nós vemos aqui é que salvação, servir ao Senhor, é decisão pessoal. Glória ao nome do Senhor. Se você não decidir, Deus não vai te obrigar. Deus não vai forçar você a servi-lo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus vai respeitar a sua decisão de não querer. Aleluia. Eu gosto muito de citar um texto sagrado que diz lá no julgamento final: o Senhor Deus vai falar para aqueles que forem para a morte eterna, a perdição eterna.
Aleluia. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Diz que aqueles que ouvirem a sentença final vão se emudecer. E essa expressão que diz que eles vão se emudecer, vai dizer, eles não terão argumentos, aleluia, não terão argumentos para questionar a sua condenação. Porque lá eles vão lembrar as oportunidades que Deus deu. Vão lembrar os momentos que Deus falou consigo. Aleluia. Vão lembrar os momentos que você desprezou as oportunidades que Deus te deu. Então você vai estar consciente, ou aqueles que estiverem lá, estarão conscientes que estão sendo condenados, porque rejeitaram. Aleluia. Porque não quiseram. Porque abriram mão das oportunidades que Deus lhe dera. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, o primeiro ponto dessa meditação, servir a Deus é decisão pessoal. Agora, uma vez tomada essa decisão, aleluia, o versículo continua dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Glória ao nome do Senhor. Então, o segundo ponto, uma vez decidido, tem a segunda batalha. Aleluia. É dar prioridade a Deus na sua vida. Quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está dizendo, olha, o inimigo vai trabalhar, vai se esforçar, para que você não cumpra a sua decisão. Para que você, aleluia, não coloque em prática aquilo que você decidiu. Aleluia, ele vai te oferecer, aleluia, muitas outras alternativas na sua vida, aparentemente melhores, aparentemente mais proveitosas. Aleluia. Mas uma vez tomada essa decisão, você tem que saber, muitas vezes, dizer não a você mesmo. Não às ofertas do inimigo. Aleluia. Por isso que eu comecei dizendo, aleluia, que essa decisão, ela parte de consciência. Você tem que ter consciência. Aleluia, que você está servindo a Deus para ir morar no céu. Aleluia, com essa consciência, então você vai aprender a negar aquilo que não agrada a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Muito embora pudesse agradar a carne, aleluia, pudesse massagear o teu ego, aleluia, mas não agrada a Deus. Então, negue-se a si mesmo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E aqui, meus irmãos, nessa expressão, negue-se a si mesmo, nós aprendemos uma outra lição. Aleluia, é por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. E nessa guerra, nessa batalha espiritual, o primeiro inimigo que nós temos que vencer, somos nós mesmos. Aleluia. Temos que vencer o nosso próprio ego, glória ao nome do Senhor. Aleluia, para agradar a Deus, para servir a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vencer os impulsos carnais, aleluia, que dominam sobre o homem, infelizmente o pecado, aleluia, a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, aleluia, a sua vida foi transtornada, porque antes disso, o homem vivia numa dispensação chamada dispensação da inocência. E o que é a dispensação da inocência? Aleluia, é a situação de uma criança. Aleluia, criança, aleluia, você precisa estar monitorando a criança, porque ela pode, de um momento para outro, se jogar dentro de uma piscina e morrer afogada, porque ela não tem consciência que ali é perigoso. Ela pode pôr a mão numa tomada
e levar choque, porque ela não tem consciência que aquilo ali não é para pôr a mão. Pode pegar um ferro quente e queimar a mão, porque não tem consciência. O homem na dispensação da inocência. Aleluia. Ele vivia à mercê de Deus, não tinha consciência. Quando a palavra de Deus diz que o homem, quando ele pecou, ele percebeu que estava nu. Aleluia. Não é que antes ele estava de forma diferente, é que na inocência ele não percebia essas questões. Aleluia. Vivia numa naturalidade, não tinha malícia, não tinha nada, tal. Então, vivia na fase da inocência. Mas o pecado mudou o homem. E agora que o pecado mudou o homem, para servir a Deus, ele tem que aprender a renunciar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Aleluia. E tome sobre si a cruz, sua cruz, e siga-me. Aleluia. E aqui, quando fala de cruz, aleluia, cruz, aleluia, fala, aleluia, de desafios na nossa vida. Cruz, muitas vezes, fala de sofrimento. Cruz, muitas vezes, fala do peso da renúncia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É por isso que a palavra de Deus ela é completa. Ela nos ensina que a partir do momento que nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, essa decisão não pode ser simplesmente uma decisão teórica. Aleluia, tem que ser uma decisão real. Aleluia, como que é essa decisão real? Primeiro, eu dependo do Senhor. Eu dependo da força dEle para prosseguir. Aleluia, por isso que a nossa vida tem que ser uma vida, aleluia, de oração, de consagração, de leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus. Sem essa coisa, sem esse complemento na nossa vida, aleluia, nós não conseguimos vencer a nós mesmos, renunciar a nós mesmos. Mas em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, e Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. Porque quando você quer aproximar, toma consciência que vai aproximar-se do Senhor Jesus, logo o inimigo vem na sua mente dizendo, você não vai ter condições, você não vai ter força suficiente, como é que você vai deixar o vício, como é que você vai deixar a prostituição, como é que você vai deixar tudo isso na sua vida? Aleluia, glória ao nome do Senhor, com a força que Deus dá. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando você decide, aleluia, o Senhor Deus está com você para te fortalecer. Ele vai te libertando, glória ao nome do Senhor. Você vai deixando de ser escravo do pecado, porque sem Jesus o homem é escravo do pecado. Ele não faz simplesmente porque ele quer fazer, ele faz porque ele é escravizado pelo inimigo para fazer, mas o Senhor liberta, glória ao nome do Senhor, aleluia, transforma. É por isso que Paulo escreve lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando você decide, aleluia, o Senhor Deus está com você para te ajudar, para te fortalecer, para te dar condições. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, você toma a decisão, e essa decisão é confirmada, aleluia, através da ação de Deus e do seu Espírito sobre a vida do homem. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, as nossas horas estão se passando, nós temos que, aleluia, dar um ponto, uma vírgula nessa meditação, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, porque o tempo não nos permite mais adiante, aleluia. Mas eu quero dizer a você, aleluia, a partir do momento que você decide servir ao Senhor, aleluia, a decisão é sua.
Aleluia. Tudo que o inimigo quer é que você não decida. Ele põe na sua mente, aleluia, um monte de dificuldades, um monte de obstáculos para impedir que você tome essa decisão. Mas a partir do momento que você toma essa decisão, o seu Deus está ao teu lado para te ajudar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Muitos são enganados porque o inimigo fala assim, não, você, para servir ao Senhor, para aceitar Jesus, você primeiro precisa corrigir, consertar isso e aquilo na sua vida. Não, não é verdade. Aleluia, você precisa sim confiar em Deus. Entrega a sua vida, tome a decisão e confie que Ele vai te libertar. Confie que Ele vai transformar a sua vida. Confie que Ele vai fazer de você uma nova criatura. Aleluia, você vai ser liberto das garras de Satanás, que escraviza o homem a fazer aquilo que não agrada a Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E numa vida consciente, você vai começar a servir e a servir a Deus com alegria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte e poderosamente em nossos corações. E se Deus permitir, nós voltaremos a esse assunto, porque apenas foi uma pequena introdução do que é servir a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas se Deus permitir, nós poderemos voltar a meditar nesse assunto, aprofundando um pouco mais. Se você foi abençoado, aleluia, com a mensagem desta noite, mande um link, mande uma mensagem para os seus amigos, pedindo, aleluia, para que entre na nossa página, se inscreva na nossa página, ou você pode mandar um link desta mensagem para abençoar outras vidas, assim como você tem sido abençoado. E assim nós prosseguimos, servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele pela grande salvação com que Ele nos tem alcançado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém. Glória a Deus. Convidar nosso irmão Robert Paulo para a palavra da oferta.